Em 1929, uma grave crise tomou conta do capitalismo mundial. Essa crise teve como epicentro os Estados Unidos da América, o país capitalista que mais crescia nesse contexto de economia capitalista mais pujante, só que ela vai acabar, em determinada medida, afetando basicamente todos os países que tinham algum tipo de relação, algum tipo de lógica comercial, econômica com os Estados Unidos, o que na prática significava todos os países do mundo, com exceção de um, a União Soviética. A União Soviética encontrava-se excluída do sistema de comércio internacional desde a Revolução Russa de 17, portanto ela não vai ser afetada pela crise de 1929, é uma exceção que nós temos aí. De resto, a crise explode nos Estados Unidos em 29, primeiramente sendo norteada por uma queda no consumo, né? Nós costumamos dizer que é uma crise de superprodução, né? A produção de bens muito acelerada e um subconsumo, ou seja, um mercado que não tinha capacidade de absorção desses bens, principalmente bens atrelados à indústria da construção civil e à indústria automobilística e de eletrodomésticos. Né? Então esses bens eles vão acabar encalhando no mercado, não vai ter gente para consumir, enfim, se não tem gente para consumir, as indústrias vão começar a cortar gastos, essas indústrias cortam gastos, tem mais gente desempregada, menos gente para consumir cada vez mais, portanto, gera um ciclo ruim para a economia, um ciclo recessivo para a economia, que acaba desembocando em 29 na crise, na qual os Estados Unidos e todo mundo capitalista vão se meter. A recuperação dessa crise que é o assunto que a nossa questão vai tratar. Né? Vamos dar uma lida no texto para entender um pouco dessa recuperação aqui. A depressão econômica gerada pela crise de 29 teve no presidente americano Franklin Roosevelt um dos seus vencedores. New Deal foi o nome dado a uma série de projetos federais implementados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da prática da intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros programas de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais geraram milhares de empregos para necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de emprego e fez crescer radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. A partir do texto, conclui-se que, então o texto está dizendo para a gente qual foi o fundamento, qual foi a lógica, a base da recuperação econômica norte-americana, que foi o tal do New Deal. Lembrando que o New Deal ele consistia numa política de participação ativa do Estado na economia, o que rompia com aquela lógica anterior estabelecida pelos norte-americanos, que era a lógica do liberalismo. Até a crise de 29, os Estados Unidos eram um país extremamente liberal, ou seja, o Estado evitava ao máximo intervenção na economia. A partir da crise de 29, o fundamento da recuperação é o que nós chamamos de keynesianismo, ou seja, a ampliação da participação do Estado na economia, investindo dinheiro, fazendo obras, criando leis sociais, criando salário mínimo, enfim, criando formas das pessoas terem renda. Né? O Estado vira um agente importante nos processos econômicos. E aí vamos dar uma lida nas alternativas agora. A letra A fala: o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado em ampla escala na economia, que é o nosso gabarito. O fundamento foi o tal do keynesianismo, estimulando o Estado norte-americano a atuar diretamente nos processos econômicos. A letra B fala: em crise de 29 foi solucionado por Roosevelt, criou medidas econômicas para diminuir a produção e consumo. Não era lógico diminuir a produção e consumo, aumentaria a recessão. Na verdade, eu quero ampliar o consumo, ampliar a produção. Como? Gerando empregos, gerando renda através do New Deal. Então a B está errada. C. Os programas de ajuda social implantados na administração Roosevelt foram ineficazes no combate à crise econômica. O próprio texto descarta isso, diz que a recuperação total veio com a Segunda Guerra, mas que o New Deal ajudou a mitigar, a diminuir os efeitos da crise. Então assim a gente exclui. A D fala em desenvolvimento da indústria bélica, incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou uma corrida armamentista. Corrida armamentista é um termo que a gente usa para a Guerra Fria, quando fala das relações entre Estados Unidos e União Soviética. Então a gente pode excluir isso também, né? Muito embora a indústria bélica tenha crescido no governo Roosevelt, especialmente na Segunda Guerra Mundial, evidentemente. E a letra E fala em intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial e foi bem sucedida, apoiando-se em suas necessidades. A intervenção começa em 1933, quase aí meia década antes da guerra, portanto não corresponde à realidade da questão